E sabe, queridos, eu vim para cá e Deus colocou uma palavra ao meu coração. Eu fiquei muito feliz, eu gerei esse culto em oração, queridos. Eu orei por vocês, eu orei por esse momento, e eu sei que tudo aquilo que nós oramos, Deus ouve. E Ele não só ouve, Ele responde. Amém? Eu sei que nós estamos aqui nesse novo espaço. Esse espaço está sendo ampliado, e eu gosto demais de ampliação, queridos. Eu gosto de reforma. Ah, pastor, você gosta? Reforma é avanço. Amém? Talvez você, eu não sei você, mas eu já fiz construção na minha casa. E eu me recordo que quando eu fiz a construção em casa, o momento da construção era bem desafiador. Vai de um lado, vai do outro, crê para aqui, crê para lá, puxa, vai, isso e aquilo. Só que, queridos, quando a obra está pronta, aí você descansa, não é assim? Você descansa e já planeja a próxima. Porque quando você arruma tudo, aí Deus fala, pronto, arrumou. E geralmente você entrega a casa quando a casa está arrumada. Aí Deus fala, vai para outro maior. Amém? Então Deus, Ele está ampliando, está nos levando a um novo nível. Amém? Glória a Deus por isso. Queridos, eu quero ministrar algo que Deus colocou em meu coração. Mas antes eu quero falar sobre esse ambiente. Durante muitos anos, eu trabalhei em uma empresa de petróleo e gás, de óleo e gás. E lá nós trabalhávamos com várias situações. E havia uma situação que nós tínhamos que estar preparados para atender algumas emergências. Hoje, quando nós ouvimos muito falar que de repente alguém esqueceu o botijão de casa aberto e o botijão explode. Quantos já ouviram isso aqui? O termo técnico para isso não é que o botijão explode, é que aquilo que estava dentro do botijão, ele acaba tomando todo o espaço da casa, e quando uma faísca ela é lançada, aquele ambiente que estava carregado daquela atmosfera causa uma explosão. Eu não sei você, queridos, mas você veio para uma conferência onde o título dela é Desbloqueando a Sua Fé. Sabe, queridos, esse ambiente ele está sendo carregado de fé. Não, você não entendeu. Esse ambiente, cada palavra, cada louvor, cada ação, cada corrida, cada dança, isso vai enchendo o ambiente, vai deixando o ambiente carregado. Carregado para quê? Para que quando o Espírito Santo entre em atuação, explosões aconteçam. E sabe, queridos, muitas coisas que você está fazendo aqui, isso vai beneficiar não só você, mas a sua família. Porque quando você age em fé, isso não traz um benefício só para você, traz um benefício para a sua família. Amém? Então tudo que você está fazendo aqui, talvez você entrou aqui e falou assim, eu vou lá receber. Mas você não sabe que a sua casa está sendo atingida pela sua atitude. Os seus filhos estão sendo atingidos. A sua posteridade está sendo atingida. Porque, queridos, fé, ela atinge você e transborda de você e alcança outras pessoas. Amém? Então, queridos, esse ambiente, eu posso dizer que ele está carregado de coisas boas. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 8. Quem encontrou, diga amém. Agora você vai ter que ter paciência comigo, que eu estou procurando aonde foi que o abençoado colocou. Achei. Olha aí, ó. Jesus está ligando. Marcos capítulo 8, a partir do versículo 22. Diz assim: chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora da aldeia. Cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? O cego, levantando os olhos, respondeu: vejo as pessoas como árvores que andam. Tornou Jesus a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou reestabelecido.
e já via ao longe distintamente a todos. Mandou Jesus para casa, dizendo: não entres na aldeia. Sabe, queridos, quando eu abro a minha Bíblia no Evangelho de Marcos, eu vejo uma história muito conhecida, minha e sua. E dessa história nós podemos tirar muitas lições também. Porque a Bíblia é um livro de princípios, a Bíblia é um livro de orientações e a Bíblia é um livro de direção. E eu vejo que Jesus ele entra em uma cidade e de repente Jesus ele se depara com uma pessoa que era cega. Essa pessoa não enxergava. E de repente essa mesma pessoa, ela queria que Jesus impusesse as mãos. Só que Jesus faz algo melhor do que ele impor as mãos. Jesus pega o homem pela mão. E você vai ver que poucas são as vezes que Jesus ele tem essa atitude de pegar alguém pela mão. E Jesus ele pega esse homem, e é interessante que a atitude de Jesus é uma atitude que iria reverberar até os dias de hoje. Jesus pega esse cego e a Bíblia diz que ele leva o cego para fora do ambiente que ele está. E aqui, queridos, eu quero dar a primeira lição para mim e para você. O ambiente importa sim. O ambiente que você está determina aquilo que vive e aquilo que morre. O ambiente determina o que cresce ou o que não cresce. O ambiente determina como é a sua vida. E a minha primeira pergunta para você é: qual ambiente você tem frequentado? Eu sei que essa hora nós vamos ficar quietos, porque você vem para uma conferência de fé, você quer ouvir sobre fé. Mas, queridos, não adianta você vir para uma conferência de fé, dançar sobre fé e frequentar outros ambientes. Agora, a minha pergunta para você é: qual ambiente você está frequentando? Sabe, queridos, esse cego, ele tinha uma deficiência. E Jesus, ele vê a deficiência do cego e ele entende que para que essa deficiência saísse da vida dele, o ambiente tinha que mudar. Sabe, queridos, algumas coisas não mudam na nossa vida porque nós continuamos frequentando ambientes que Deus já falou para você não estar lá. E talvez você fale assim: meu Deus do céu, o pastor hoje veio como pastor. Não, queridos, hoje à noite eu vim como profeta aqui nessa casa. E eu vou te dar uma outra notícia: eu não vim aqui falar aquilo que vai te agradar, eu vim falar aquilo que precisa para a sua vida mudar. Pastor, olha só, não convida ele mais não. Querido, se essa for a minha última mensagem, eu vou embora feliz. Porque eu vim aqui e vou depositar tudo. Jesus pega o cego. O cego tinha uma deficiência. Ele estava em um ambiente, Jesus retira ele daquele ambiente. Sabe, queridos, existem ambientes que não são ambientes de fé para você. E você tem que entender que aquilo que não te faz crescer, você não deve estar lá. O ambiente importa sim. Eu me recordo que pastor Bud, inclusive, toda vez que eu vou ministrar, eu oro para que o pastor Sérgio tenha uma conferência, alguma coisa. Porque eu fico nervoso quando ele está aqui. Eu fico nervoso. Pastor Bud dizia, ele falava: eu gosto de ouvir ele pregar. Não era apóstolo. E ele dizia: eu gosto de ouvir ele pregar. Eu falei: rapaz, será que um dia pastor Bud vai falar isso para mim? Gosta de me ouvir pregar? Pastor Bud, para quem não sabe, é o meu pai na fé. Acredito que é o pai do apóstolo também. Ele que é o fundador do Ministério Verbo da Vida. E ele dizia: eu gosto de ouvir o apóstolo pregar. E, queridos, eu vi aquele homem corrigir muita gente. Para ele falar que gostava de alguém pregar, porque a pessoa pregava a Bíblia mesmo. E sempre que ele está aqui, eu fico meio nervoso. Está nervoso, pastor? Tô. Mas não parece, mas eu tô sem parecer. E pastor Bud, ele dizia o seguinte: o crente crê como um peixe e nada. Vou falar devagar. O peixe, ele não faz força para nadar. Porque nadar faz parte da natureza dele. Eu e você, a Bíblia diz que o justo vive pela fé. Você é justificado por Cristo, você não faz fé para crer. Você crê de forma natural, porque crer faz parte da sua natureza. É por isso que o ambiente importa sim. Você tem que estar em um ambiente onde as pessoas elevem a sua fé e não derrubem ela. Você tem que estar num ambiente onde as pessoas vão pegar um sonho que você contou e elas não vão querer matar, mas elas vão contribuir para que aquele sonho aconteça.
Por isso que o ambiente importa sim. E deixa eu dizer algo para você, você veio no ambiente certo. Não, você não entendeu, você está no ambiente certo. O ambiente onde Deus vai recarregar suas baterias, Deus vai colocar uma nova motivação no seu coração, Deus vai te encher de fé e Deus vai falar para você, continue acreditando que vai acontecer. Talvez você acha que foi o motorista da van que te trouxe aqui, ou que o motorista do ônibus te trouxe aqui. Ei, deixa eu dizer, não foi. Foi Jesus que te pegou pela mão e falou assim, vem para cá que eu vou te levar para um ambiente certo. Jesus pega o cego pela mão e diz para ele, vem para cá. Foi o que ele fez com você. Uma sexta-feira você podia estar dormindo na sua casa, você podia estar fazendo qualquer coisa. Algumas pessoas falam assim, pastor, eu vim contra a vontade, mas veio e o ambiente muda a sua vontade. Quer ver como o ambiente afeta assim? Às vezes você é convidado para um casamento, aí de repente está lá e você é crente, e você está lá, não, eu sou crente, dentro de você está orando em línguas, e de repente o DJ solta uma música, aí você fica lá orando por dentro, mas a sua carne de repente está assim. Aí começa a avançar e você, meu Deus do céu. Por quê? Porque o ambiente que você está, ele quer moldar aquilo que você crê. E sabe, queridos, existem ambientes que não foram feitos para você. Existem ambientes que você não deve visitar. E aqui deixa eu dar um alerta. Ambientes que te fizeram cair, fuja desses ambientes. Ambientes que te fazem pecar, fuja desses ambientes. Pastor, é só uma passadinha que pode fazer com que aquilo que você creu há anos caia por terra. Então fuja de ambientes errados. É interessante que eu adotei uma postura na minha vida. Eles sabem que de domingo não adianta me chamar para aniversário, casamento, para nada, eu não vou. Eu tenho um compromisso com a minha igreja. Ah, pastor, mas o senhor é radical. Não, eu sou crente, queridos. E eles sabem que eu sou crente. Aí um dia desses, a família da minha esposa disse assim, nossa, ele não frequenta nem o forró que a gente faz de domingo. Ele não faz isso, ele não faz aquilo. E sabe, queridos, eu tomei uma postura. Ah, pastor, você foi criticado, eu fui. Sabe por quê, queridos? Chamei eles para vir para o culto do Espírito Santo. Sabe o que eles falavam? Não vou não. Aí quer dizer, eu tenho que ir nos ambientes errados. Eles não querem vir no ambiente certo? Não vou. Não vou. Eu tenho uma postura referente a isso. As pessoas falam, mas o senhor não está escalado. Queridos, eu não vou para a igreja por causa de escala. Eu vou para a igreja por causa de prestar um culto ao Senhor. O dia que eu for para a igreja por causa de uma escala, é melhor eu não ir. Eu vou para a igreja porque eu quero servir ao Senhor. E o ambiente importa sim. Minha mãe, ela tinha um ditado. Ela dizia para mim assim, eu não sei se a sua mãe falava isso, ela dizia, me diga com quem tu andas, e eu te direi o quê? Ah, pastor, isso não é bíblico. As más companhias corrompem os bons costumes. Se você continuar andando com o incrédulo, você vai ver que você não vai ter fé para crer nem para o ônibus. Agora, quando você anda com uma pessoa cheia de fé, quando você anda com uma pessoa cheia da palavra, quando você anda com uma pessoa que está no nível de fé acima da sua, querido, você pode não ter R$1, mas você sabe que Deus está trabalhando nos bastidores e que aquilo que você fala acontece. Note, Jesus ele encontra o cego e ele toma o cego pela mão e tira o cego daquele ambiente. Sabe, queridos, essa é a noite onde Deus está sinalizando para você e falando para você, esse ambiente não pertence mais para você, sai de lá. Esse ambiente você não tem que frequentar mais, saia de lá. Ah, pastor, é só uma passadinha. Não tem nada a ver, é normal. Sabe, queridos, o normal tem entrado dentro da igreja. Mas o normal se esquece que não tem meio termo na Bíblia. Ou você é quente ou você é frio. Ai, pastor, eu não gosto de ouvir essas coisas. E eu vou embora sorrindo ainda. Diga para o seu irmão, o ambiente
importa sim. Agora você pergunta, pastor, por que ele tirou o cego daquele ambiente? Quando você estuda o Evangelho de Mateus, lá no capítulo 6, a Bíblia diz que Jesus não pôde fazer alguns milagres por conta da incredulidade das pessoas. E tem situações, queridos, que você vai ter que sair do ambiente da incredulidade. Você vai ter que virar as costas. Ah, pastor, vamos falar que eu sou grosso, mas que Deus olhe para você e encontre um homem e uma mulher de fé. Então ele pega o cego e ele diz assim, calma aí, aqui você não vai receber, mas eu vou te levar para um lugar. Oh, aleluia. Eu vou te levar num lugar onde aquilo que eu falar você não vai ter dúvidas. Deus quer te levar para um lugar, queridos, que quando Ele fale com você, aquilo você tome como verdade absoluta na sua vida, e você não abra mão dessas coisas. É por isso que o ambiente importa sim. Ah, pastor, eu vou, é o carnaval, é só 3, eu vou dar uma puladinha, lá vou eu. Aí volta arrebentado. E aí depois vem falar para o pastor, o pastor não me visitou. O pastor não me ama. Sabe, queridos, nós estamos vivendo em uma era, em uma geração de crentes que parecem crianças. O pastor não liga para ele, ele reclama que o pastor não liga. O pastor liga, ele reclama que o pastor está cuidando da vida dele. Sabe, queridos, nós estamos numa época onde nós temos que tirar a chupeta e a mamadeira de muitas pessoas. Ah, pastor, não é depender dos líderes. É sim, queridos, tem pessoas que merecem atenção especial, mas tem pessoas que já estão passando de geração em geração e não crescem, não amadurecem. Pessoas que já deveriam estar comendo a feijoada, ainda está lá na mamadeira. E isso faz com que muitas vezes a obra de Deus pare, porque você tem que parar para socorrer uma pessoa que 20 anos comete o mesmo erro. Quantos me amam aqui nessa noite? 50%, e hoje eu vim sem segurança, pastor. Agora olha só, queridos, Jesus ele pega esse homem e ele muda esse homem de ambiente, leva ele para um outro ambiente. Qual o ambiente? O ambiente da fé, onde tudo que se faz nada é loucura. Vou falar algo para você, no ambiente da fé, tudo que se faz nada é loucura para quem crê. É por isso que em um ambiente como esse, você está aí, de repente Deus fala com uma pessoa, ela recebe dentro e sai correndo. Aí você fala, oxe, o que aconteceu? Deixa ela. Porque em um ambiente de fé, tudo que se faz nada é loucura. Em um ambiente de fé, tudo que se faz nada é... Meu Deus, mas por quê? Sabe que nós precisamos de menos juízes espirituais. E nós precisamos de mais pessoas que creem na palavra. Algumas pessoas vêm para o culto e vê uma pessoa correndo e falam, está correndo. Outras vê uma pessoa dando cambalhota, meu Deus do céu, está dando cambalhota. Algumas pessoas veem o irmão fazer o avião da asa quebrada e falam, isso aí não sei não. Ei, pare de julgar e creia como ele. Aí as pessoas vêm para um culto, que o culto é ao Senhor, aí elas estão lá. Não, essa palavra foi errada. Não, mas isso aí... Não, mas o grupo de louvor não cantou a música que eu queria. Ei, o culto não é para você. O culto é para ele. Você tem que ser participante do culto. Por quê? Porque em um culto como esse, Deus está depositando sonhos, dons, visões. Deus está depositando projetos. E sabe, enquanto você fica questionando, pessoas estão agarrando. Aí você vai olhar para frente e vai falar, eita, mas era aquele irmão que corria, por que ele correu? Por causa do sonho que Deus colocou dentro dele. Ei, por causa que ele levantou, por que ele rodou? Por causa daquilo que ele agarrou em um culto como esse. Sabe, queridos, em um ambiente como esse, Deus está trazendo cura, libertação. Deus está salvando pessoas. Você veio para o ambiente certo. Deixa eu falar algo aqui que vai escandalizar aqui algumas pessoas. Ontem eu tinha prometido aos meus filhos que levaria eles ao estádio. Comprei o ingresso e no dia de ontem fui levar eles ao estádio. Pastor, que time que você torce? O melhor. Eita, aí os religiosos estão falando, eita, o pastor estava tão espiritual.
Agora venho falar de time. E meu filho Samuel, ele tem 8 anos. E ele havia ido em um jogo com um amigo dele. E ele chegou lá falando assim, não, agora eu torço para esse time. Eu olhei, eu falei, como é a história? Ganhou até uma camisa do amigo. Eu falei, agora pronto. Aí eu falei para ele, Samuel, eu vou com o seu irmão no jogo. Você vai querer ir, já que você torce para outro time? Ele falou, eu vou. Eu falei, vai, mas você vai torcer contra ou a favor? Ele falou, não, papai, vou torcer a favor. Aí eu falei, beleza, vamos lá. Levei eles, nós estávamos lá na arquibancada com mais 2 irmãos da igreja. Era o meu momento família com meus filhos. Eu estou criando memórias nele. Para que eles não achem que eu só prego a palavra. Ei, entenda algo. Meu filho não quer um pregador, ele quer um pai. E já marquei para amanhã ir no kart com eles. Aí nós estávamos lá, de repente a torcida começou a gritar. Eu olhei para Samuel, aí Samuel estava sentado assim. Daqui a pouco o jogo começou a ter emoção, Samuel já ficou de pé. Aí daqui a pouco Samuel já amarrou a faixa na cabeça. Meu amigo, quando o time fez gol, que foi 3-0, você já sabe quem foi. Quando o time fez gol, Samuel saiu. Eu não posso falar aqui que eu estou no púlpito com o time. E ele, e tal, e saiu. E eu falei, Samuel, gol do nosso time, papai. Gol do nosso time, papai. Saiu de lá, torcendo mais do que eu. E disse para mim, papai, quando é o próximo jogo que a gente vem? Eu falei, não, calma, filho, tem que ver. Não, papai, vamos vir no próximo. Próximo é contra o time, já sabia o próximo jogo, onde ia ser e quanto era o valor do ingresso. Note, ele foi com dúvida. Só que o ambiente que ele chegou, todo mundo torcendo para a mesma coisa. Todo mundo no mesmo propósito. E eu estou falando de time, mas eu não estou falando de time. Isso tem a ver com você. É por isso que quando você vai para o ambiente certo, oh aleluia, com pessoas certas, fazendo a coisa certa, Deus começa a se mover. E sabe, queridos, aquilo que estava longe começa a ficar perto. Porque o ambiente importa. Primeiro Jesus leva ele em outro ambiente. Porque, queridos, tinha que mudar a mentalidade dele. O ambiente que ele estava vendo sempre a mesma coisa. É por isso que ele pegou ele e levou ele para outro ambiente. Sabe, é por isso que às vezes você vai ter que sair do ambiente que você está de derrota. Você vai ter que sair de um ambiente onde as pessoas só falam negativo. Eu tenho uma equipe de pastores e eles são proibidos de falar negativo. Ah, pastor, como assim? São proibidos. Logo que nós assumimos a igreja tinha vários desafios financeiros. E a primeira coisa que eles vieram para mim era, a igreja não tem condições. E eu olhei, eu disse, não tem? Ele falou, não tem. E eu falei assim, vamos começar a mudar aquilo que nós estamos falando. A igreja tem condições sim. Aí um sabido levantou a mão e disse assim, pastor, mas e as contas? Eu falei, estão pagas. Você não precisa de dinheiro para pagar a conta. Você não precisa de dinheiro para pagar a conta. Não, pastor, mas eu preciso de dinheiro para pagar a conta. Não, você precisa de uma palavra de Deus. Eu disse para eles, as contas estão pagas. 6 meses depois, a dívida que a igreja tinha não tinha mais. Todo mundo falando a mesma coisa. Era proibido falar negativo. 1 ano depois, a igreja com saldo positivo. Hoje, se você chegar lá para eles e falar assim, e aí? E eles vão falar assim, minha igreja é próspera. Porque deixa eu dizer algo, quando a igreja prospera, você prospera.
Se a sua igreja prospera, é porque as pessoas estão prosperando. E deixa eu dizer algo para você, Deus é a favor que você prospere. Lá vem você com esse negócio de prosperidade. Não estou falando de dinheiro. Prosperidade vai além de dinheiro. Prosperidade é você ter uma boa jornada. É virar você de ponta cabeça, não ter R$1. Mas se abrir você no meio, tem paz, alegria, longanimidade. Isso é prosperidade. Mas vamos voltar aqui. Quando estiver acabando, você me avisa, pelo amor de Deus, que não eu faço vigília aqui, o irmão ali, já tem, eu falei, vai vir um depois de mim que eu não sou digno de desatar as sandálias. Agora, olha só, queridos. O primeiro milagre que Jesus faz é tirar aquele homem daquele ambiente. Sabe, queridos, existem situações que Deus vai ter que te tirar do lugar que você está. Pastor, não é verdade. Deixa eu dizer algo para você. Eu nasci numa comunidade em São Paulo. Pobre, 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 pobre. Enquanto eu não saí de lá e não mudei a minha mentalidade, eu não tive Porque, queridos, não adianta você sair de um lugar e aquele lugar está dentro de você. Jesus pegou ele pela mão e levou ele para um outro lugar, para ele ver novas perspectivas. Mesmo ele sendo cego. Jesus fala assim, vem aqui que eu vou te levar para outro lugar. Sabe, queridos, Deus está te levando para um novo lugar. Deus está te levando para um novo nível. Agora olha só que interessante. Aí Jesus leva esse homem para o ambiente de fé. Lembra que eu falei que o ambiente de fé nada te escandaliza? A Bíblia diz que Jesus cospe no olho do homem. Se ele faz isso num ambiente que não é um ambiente de fé, causa escândalo. Mas num ambiente de fé, quando você corre é normal. No ambiente de fé, quando você dá pirueta, é normal. No ambiente de fé, quando Deus manda você dizimar e ofertar, além daquilo que você faz, é normal. Jesus cospe no olho daquele homem e diz para o homem, o que é que você vê? O homem que não via nada diz assim, rapaz, eu estou vendo. Mas eu vejo homens como árvores. Agora, queridos, olha só que interessante. Deus não faz nada imperfeito. Deus não faz nada imperfeito e Deus não faz nada pela metade. Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para aperfeiçoar essa boa obra. Ou seja, tudo que Deus começa tem início, tem meio e tem fim. O fim daquele cego não era ser um semi-cego. Quando Jesus pergunta para o homem o que quer que faz, Jesus poderia dar uma bengala para ele. Jesus poderia dar meios e métodos paliativos. Mas deixa eu dizer algo para você, Jesus nunca foi bengala, nunca foi métodos paliativos. Jesus foi solução definitiva. Quando ele olha para o cego diz, eu vejo o homem como árvores. Ele diz, não, calma aí, essa não é a perfeita vontade. A perfeita vontade é que você veja plenamente. E sabe, queridos, eu não sei como você chegou aqui. O que eu sei no meu coração é que talvez você entrou aqui e a sua vida esteja boa. Aquilo que está bom, Deus quer melhorar. Pastor, olha, eu estou lá no meu emprego é uma bênção. E se eu disser para você que Deus quer que você vire o dono do seu próprio negócio? Não, pastor, olha, eu entrei numa empresa que é bênção. Eu entrei faz 2 meses na empresa, pastor. E se eu disser que a empresa que você entrou, Deus quer fazer que você seja promovido de uma maneira tão sobrenatural que vai surpreender até você mesmo? Porque, queridos, aquilo que está bom pode ficar melhor. O homem não enxergava, ele estava vendo vultos. Só que Jesus disse, não, calma aí, tem mais. Talvez você entrou aqui, queridos, e a sua vida seja uma vida boa e confortável. Mas sabe de uma coisa? Eu creio que Deus quer dar um up naquilo que é bom e confortável. Yes, é isso. Você pode falar assim, não, eu só enxergo até ali. Ei, deixa eu dizer algo para você, Deus enxerga além da montanha. Deus enxerga além daquilo que você está vendo naturalmente.
E aquilo que você está enxergando, Deus quer te levar a enxergar além dessas coisas. Eu quero que você fique de pé. Eu tenho 2 minutos. Sabe, queridos, assim como esse cego, ele se encontra com Jesus. E esse encontro com Jesus trouxe uma nova vida para ele. Quando ele se depara com Jesus, ele tinha uma vida onde ele dependia das pessoas. Sabe, queridos, eu tenho uma nota no meu coração e eu vim com essa nota para cá. Nós começamos agora o 2º semestre do ano. Não terminou o 1º mês do 2º semestre. E Deus tem ministrado algumas coisas no meu coração, e eu creio que isso não é só para mim, isso é para a igreja. E sabe, queridos, eu creio que nesse novo semestre que nós estamos entrando, Deus vai fazer conosco o que fez com esse cego. Anota o que eu estou te falando. Está sendo gravado. Eu creio em encontro e favores divinos acontecendo de maneira sobrenatural sobre a sua vida. Eu creio que a mão do Senhor, ela vai te conduzir a negócios que a sua capacidade não te conduziria. Eu creio que nesse semestre será um encontro de novas pessoas, novas oportunidades, novas conexões que vão alavancar e mudar o seu futuro. O seu futuro não é lá na frente, o seu futuro começou hoje. Eu quero declarar sobre a sua vida que o seu futuro será um futuro tão glorioso, mas tão glorioso, que nem o melhor autor poderia escrever. Mas Deus nessa noite imprime dentro de você como será o seu futuro. Pastor, eu vivi coisas boas lá atrás. Não, eu quero te dizer, aquilo que você viveu não vai se comparar com aquilo que Deus está abrindo de oportunidades para você nessa noite. Deus está te levando a novos ambientes, a novas pessoas e a novas oportunidades sobrenaturais.